né? O Fluminense não traz de Xerém nenhum treinador. O Fluminense não traz de Xerém nenhum membro da comissão técnica. E o Fluminense não traz de Xerém nada hoje que possa contribuir com esse time profissional. E está contratando jogador por 22 milhões com 31 anos de idade. Então, será o que está acontecendo? Será que largaram o Xerém de lado? Ou não estão mais olhando para Xerém? O Xerém não interessa, porque interessa agora... O interesse, de um modo geral, não é só do Fluminense, é contratar jogador internacional. Ninguém olha a Série B. Ontem do CSA, aquele que eu tinha, número 10 ali, né? Brian. Que jogador, pô. Bom jogador. Que jogador. Eu estou falando de um jogador que estava jogando contra o Vasco. Ele não estava jogando contra um time do mesmo nível ou de um time menor investimento do que o CSA. Ele estava jogando contra o Vasco. Lá e aqui se destacou muito bem. E o Vasco tem um monte de jogador que não presta. Ô, CSA, aproveita que estava aqui, leva, né? Ali para comer a comida natural, para o Dado não torcer o nariz aqui do meu lado. E dá 3 desses que não valem nada em troca de um jogador desse aí, pô. Pelo menos você tentou fazer alguma coisa, né? Não fica sem tentar fazer nada. Será que esse jogador do CSA não poderia ser o jogador ideal para jogar no lugar do Arias ali? Não poderia ser? É um meia, né? Um meia central. É um meia central o Qualquer Brian, contratação é uma aposta. Entendeu, Dado? Seja ela. Se você contratar o Messi para cá, é uma aposta. Que ele pode querer jogar, pode se encaixar, como pode também estar ali só de ladinho, toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali. Se fosse assim, estava todo mundo querendo contratá-lo, como também o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo ficou fora do Mundial. O Messi ainda jogou com o seu time lá. Mas na hora que a onça foi beber água, meu irmão, mostrou a diferença gritante, né, dos demais times para o futebol americano ainda. Mas a política hoje, Dado, é essa, de contratar jogador lá de fora. Você traz técnico de fora, agora estão trazendo executivo de fora, que só trazem jogador lá de fora. Até porque a relação desses executivos lá de fora são com os empresários lá de fora. E no momento, hein, Edilson, que os clubes, principalmente os grandes clubes, né, aumentaram bastante o investimento nas categorias de base, né? Então, assim, o Fluminense, historicamente, sempre revela muitos jogadores de todas as posições, né? E agora? Tá o Samuel Xavier e o Cuca aí. Às vezes passa por um momento de... Guga, né? Cuca, dependendo Cuca. Da geração, tem uma dificuldade maior ou menor, enfim, mas realmente o Fluminense já trouxe mais jogadores, né, de Xerém para o time de cima, né? Formados Eu me lembro, casa, antes dessa invasão estrangeira, Dado, você pode entrar nesse assunto com a gente, de que os clubes iam lá, destacou um lá no Volta Redonda, vai lá, Flamengo ou Vasco pegava, Fluminense, Botafogo. Destacou um lá, se fosse assim, o Washington e Assis não viriam para o Fluminense, do Atlético do Paraná. Estou citando um exemplo aqui do Rio, do Fluminense, mas você teria vários, né? O Nunes não viria para cá, o Fumanchu não viria para cá, estou falando aqui do Rio, que se destacaram em equipes do Nordeste, né? O Washington e Assis no Paraná, né? No Atlético do Paraná, né? E você, né, tinha essa política de pegar jogadores lá em divisões inferiores ou equipes de menor investimento. E hoje ninguém olha, ninguém viu esse jogador do CSA aí. Mas essa questão que você puxou do Acosta de tamanho, vamos voltar a falar nisso, porque o Fluminense teve um grande exemplo que deu certo, que foi o Conca, né? Lembra do Conca? O Conca era baixinho e arrebentou no Fluminense. Mas não era 1,5 m, não, era um pouquinho mais, né? Era quase, era 1,5 m. Um pouquinho mais. Não, quando eu falo do tamanho, eu quis comparar o Soteldo e fazer essa alusão à metade do comprimento, já resolve. Resolve. Eu não posso nem avaliar muito a Costa, porque, com toda sinceridade, eu queria até estar assistindo o campeonato americano, né? Mas ainda não parei para assistir. Jogo do Messi, sim, claro que a gente tem que parar para ver. Né? Diferentemente, a Band Esportes, por exemplo, transmite o campeonato árabe. Então aí você tem uma noção exata do campeonato árabe, que eu paro para assistir aqui no Band Esportes o campeonato árabe, né? Porque a gente tem essa possibilidade, né? Hoje vai lá no Azerbaijão, como é que é? Azerbaijão contratar um jogador, mas não vai em Alagoas contratar um jogador, pô. O Azerbaijão já está arrebentando aqui, né? Que já está. O Azerbaijão não passa em lugar nenhum. Eu ainda pedi ajuda de um amigo. Me ajuda aí, ver se tem algum pacote para poder dar uma assistida num campeonato. É um jogo do Azerbaijão, mas não consegui achar.
E aí alguém viu lá no Azerbaijão um jogador para trazer para o Flamengo, mas o cara não vê no CSA um jogador que podia render aqui no clube do futebol de São Paulo, do Rio, de Minas, enfim, do Brasil inteiro. Né? Estou querendo tirar nenhum jogador do CSA, não. Estou ajudando o CSA a vender e botar dinheiro para dentro. É isso? Botar dinheiro para dentro. Porque a campanha do CSA até agora, uma campanha modesta. Oitavo colocado na Série C. Classificam 4, está em oitavo. Pode subir? Pode subir. A janela está aí? Pode trazer novos jogadores? Pode trazer novos jogadores. Mas como eu tenho que trabalhar com o momento ele não subiria para a Série B. Quem sabe esse jogador daria o dinheiro necessário para contratar novos jogadores e reforçar um pouco mais esse elenco. Que não é um time ruim, não. Esse fez 2 bons jogos com o Vasco. O primeiro tempo não foi legal. E eliminou o Grêmio, né? Mas o segundo até que cresceu, né? Bom, o Flamengo pega o Mirassol amanhã no Maracanã. Ainda não se sabe se a Arrascaeta vai jogar. Bruno Henrique e Luiz Araújo também são dúvidas. Já o meia Carrascal está regularizado e pode fazer a sua estreia. Vamos ver o que o Carrascal vai produzir nesse time do Flamengo. Hein, Dado? E o Carrascal? Então, eu confesso que eu não conheço muito o futebol do Carrascal. Mas é uma contratação de peso, né? Um jogador que vem da Europa, novo, né? 27 anos de idade. O Flamengo mostrando que tem outro patamar financeiro, né? Aqui no Brasil. Porque para trazer o Carrascal, para trazer o Lino como trouxe, né? Mostra que está em outro patamar. E, apesar desse outro patamar financeiro, patinou na Copa do Brasil, né? Mostrando que também futebol não é só o nome, né? Não é só o peso financeiro que vence a partida. Então, eu acho assim, esse jogo com o Mirassol, se o Flamengo não ganhar, pode pintar uma crise para o Felipe Luiz. Será? Mas a tendência, tem feito um rodízio, como tem jogo contra o Internacional no meio de semana, pela Libertadores, né? O Fluminense tem terça-feira. O Renato estrategicamente já anunciou na entrevista coletiva que vai poupar uma série de jogadores. O Rogério Ceni deve estar dando gargalhadas de alegria. A estratégia do Renato é entrevista. Não, porque se jogar no sábado, correr muito no sábado, não vai jogar na terça. Então ele já falou a estratégia dele e o Bahia já sabe. Essa rodada realmente é uma rodada perigosa para esses clubes que vieram da Copa do Brasil agora no meio de semana, né? Que são jogos intensos, desgastantes, né? Que exigem um foco maior, um desgaste físico até maior para tentar reverter ou para manter uma situação. Vamos ver qual vai ser a herança, né, desses jogos para essa rodada do brasileiro. Como você falou, Edilson, o Renato já disse que vai poupar. O Flamengo saiu com o Léo Pereira machucado. Teve uma bola dividida no final do jogo, aparentou uma torção no tornozelo. Então, assim, mas o Flamengo tem um elenco extenso, né? Mas quando você sobrecarrega um jogador, é difícil, né? Por mais que você tenha um elenco, por exemplo, o Flamengo tem um elenco extenso, mas não tinha substituto para os 2 zagueiros. Então, Léo Ortiz e Léo Pereira estão jogando todos os jogos. Léo Pereira teve um problema agora no tornozelo. Vamos ver se vai se recuperar a tempo para jogar. Então, ficou sobrecarregado. Na lateral esquerda, para o Flamengo até mais tranquilo. O Vinha jogou os 2 últimos jogos, aí tirou nesse contra o Atlético, jogou o Ayrton Lucas. E agora tem a estreia do Carrascal, que é o jogador da posição do Arrascaeta que está com problema, né? Saiu sentindo do primeiro jogo contra o Atlético, né? Pela Copa do Brasil, e entrou no segundo tempo no segundo jogo, e agora, pelo que a gente está vendo aí, também não está totalmente recuperado. Então é a chance do Carrascal estrear. E tem outros jogadores, né? O Samuel Lino, tem o Saul, que chegou, estão se adaptando ainda. Então, assim, o Flamengo, por mais que tenha um elenco extenso, tem muitos jogadores que estão chegando e que não estão totalmente ambientados. Então, isso também conta, né? É aquilo que você falou, Dado. Não é só questão de ser um jogador de nível, um jogador que foi comprado por muito caro, tem a questão realmente da adaptação. Não é só tirar o cara de lá e botar aqui, ele vai render o que rendeu em todos os lugares. Então, assim,
A tendência é que isso aconteça, mas não no primeiro momento, né? Mas eu gostei da apresentação do Carrascal, que ele foi contratado e a mídia toda falou para ser o substituto do Arrascaeta, né? E na entrevista que ele deu, eu gostei que ele mostrou personalidade. Ele chegou ali e falou assim, olha, eu não gosto dessa coisa de substituto, não. Eu vim aqui para fazer o meu trabalho e para ajudar o Flamengo. Então eu gostei que ele mostrou personalidade. Ele não veio para ficar no banco. Ele já deu a palavra ali na entrevista coletiva dele de apresentação e já, assim, pelo menos falando, já mostrou o que veio. Mas o Dado, o Sorata levantou uma questão. Quer dizer, você vai ter que ir botando esses jogadores devagar. A paciência que a gente tem com o gringo não é a mesma que a gente tem com jogadores brasileiros, né? A paciência que a gente tem com o técnico gringo não é a mesma que a gente tem com os técnicos brasileiros. Se perder 2 jogos, não vale nada. O gringo é adaptação. Né? O jogador do Flamengo contratou, perdeu um pênalti agora, não, perdeu porque ele não treinou ainda. Isso aconteceu com o Samuel Lino, né? No primeiro jogo que ele entrou muito bem, já nos 2 próximos jogos não foi tão bem. Então, assim, obviamente, os adversários vão conhecendo a característica do jogador, vão se preparando. Então, essa é a dificuldade. A gente sabe que tem qualidade, mas no momento, para se encaixar, não é tão simples assim, né? Eu estou vendo ali o legal, olha, que o Felipe Luiz se mantém atleta até hoje, né? O Felipe Luiz mora num condomínio aqui que da noite, ele para não ser incomodado, ele corre dentro do condomínio de noite, depois das 11. Ele está chegando de carro, está ele correndo, igual um doido lá. Doido não, né? Está cuidando da saúde. E ele treina ali com os jogadores, no bobinho. Olha lá, pode ver, né? Ele estava correndo com os jogadores, ele treina junto com os jogadores também, né? Isso é legal para manter a forma física como atleta, né? Como atleta, como pessoa, como atleta, né? Que, olha lá, ele vai estar ali, dando uma de bobo ali, os jogadores vão... Até porque, cuidado com o velhinho aí, tá com o corpo magrinho e tal, mas cuidado com o velhinho aí. Tá bem ainda. Né? Então, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele conseguiu segurar o Bruno Henrique e o Luiz Araújo para esse jogo com o Atlético, é um jogo decisivo, imagina tendo um jogo pela Libertadores quarta-feira contra o Internacional e tendo que jogar agora com o Mirassol aqui no Rio. Mas se eles estiverem em condição, Edilson, eu acredito que ele vai usar. Até mesmo para... Eles estão 2 jogos fora, né? Para voltar a um ritmo de competitivo de nível alto, acho que é importante. Não vai botar o Arrascaeta, que é muito mais útil você segurar o Arrascaeta, que tem jogado. Sim. Né? Descansa esse jogo e vamos usar o Arrascaeta na quarta-feira. Isso é uma ordem natural. Acho que não precisa nem de muita leitura para fazer isso. Essa administração é importante, eu acho, assim, no elenco, né? E o Flamengo tem condição de fazer isso bem pela qualidade desse elenco. Até porque você tem um Carrascal, né? Agora. Sim. Né? Você tem um Carrascal com o investimento que o Flamengo fez, talvez a contratação mais cara da história do Flamengo. O cara está regularizado. Você tem um Arrascaeta que tem jogado igual um saci, com uma perna só. Acho que mais caro foi o Lino, né? Samuel Lino. Samuel Lino. Mas o Carrascal... Também foi... Também é caro. Arrastou uma grana bastante.